Fala família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um tutorial muito massa para vocês, que é a criação dessa tela de login e de cadastro de forma rápida e intuitiva, e vou explicar o passo a passo de tudo que se fez ali. Então eu espero que vocês fiquem bem atentos e que saiam daqui com conhecimento vasto de HTML e CSS. Então, sem mais enrolações, eu espero que vocês estejam prontos, tenham preparado o computador e bora lá. A primeira coisa que eu fiz foi preparar o computador e basicamente abri um editor de código e criei uma pasta e um ficheiro em branco. Como vês, temos aqui o ficheiro que é esse HTML e que está aberto no Sublime Text. Tem uma estrutura básica do HTML. Basicamente, o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente colocar um título. Para criar essa estrutura básica é fácil, é só escrever HTML e ele já cria isso. Ou se tiver num outro editor de código é mais fácil. Então vamos começar com o código. Primeira coisa, eu vou criar uma div com a classe container e ela será o nosso formulário. E vamos lá, vamos continuando, transformando ela em formulário. Boas. Temos agora o nosso formulário. A action podemos deixar em branco e o método vamos deixar, pode ser get por enquanto, mas podemos ir mudando para post e tudo mais. Não ligo muito para isso, porque a gente ainda não está a manipular dados de formulário. Então vamos para o segundo passo, que é começar a criar os elementos que vão estar no nosso formulário. Tal como vimos lá em cima tinha cadastro ou login, mas aqui eu vou adoçar minha plataforma, que é o Lubashow, e vamos nessa. Segundo elemento que eu vou colocar é um parágrafozinho, que é para conter um texto e dizer, dar uma instrução mínima sobre o que o usuário deve fazer aqui, porque a pessoa que precisa mesmo de explicar tudo. Então, bora. Segundo, vou colocar já os nossos primeiro input do type mail, que é para carregar os nossos e-mails, e o name vai ser e-mail. Esse name é o que? É o nome do dado que será pegado da variável. Vamos atualizar esse e voilà. Como vemos, temos aí o nosso, tudo que a gente criou em HTML, basicamente a estrutura. Agora vou colocar um input que será do tipo password e será o set da nossa palavra passe. Então vamos lá continuar e teremos um input. Podia colocar um input type submit, mas vou colocar um button que é para facilitar melhor ainda vocês e na estilização é claro, salvo erro. E pronto. Basicamente é só isso de HTML que a gente precisa. Depois a gente, quem sabe, coloca uns labels. Mas por enquanto é só isso. E vamos partir para a estilização, que é o nosso CSS. Vou colocar CSS interno porque seria bem mais fácil se criássemos apenas um ficheiro. Mas não é a melhor prática. Mas podemos começar assim. Vamos resetar o nosso documento, retirando toda a margem dele. Então, margem 0. Boas. Está funcionando. Agora coloquemos um padding de 0 também, que é para reduzir esse inchaço dos elementos, pois os elementos carregam espaço. E box size, border box, que é para deixar os elementos assim bem mais arrumadinhos. E bora lá. E teremos aí a partida para o nosso container, que é o elemento que contém tudo. Ou podia chamar simplesmente formulário, mas como temos uma classe, então ponto container e vamos lá. Quais serão os estilos que a gente vai aplicar agora? Primeiro, teremos o seguinte, display, porque eu pretendo alinhar eles de uma forma assim meio que muito fixe. Então basicamente o que é que a gente vai fazer? A largura é claro do elemento. Temos a largura de 400 para começar, um background color, hashtag FE, que é aquele cinzazinho quase branco. Não se notou nada, então vou colocar uma outra cor, Grey ou cinza para quem sabe. E atualizando, boa, já temos o nosso cinza. O que é que podemos mais fazer? Display, vamos colocar flex, que é para estar todos os elementos alinhados um à esquerda do outro. E vamos colocar flex duration column, que é para alinhar eles em coluna, ou seja, em linha, né? Se fosse em português. E depois disso, vamos dar um padding, que é para dar esse espaçamentozinho de 12 pixels. Padding tá bom. Agora acho que um border radius ficaria um pouquinho melhor. Mas vamos ainda trabalhar com o body e centralizar essa nossa div, porque exemplo típico dos formulários ficam sempre assim, elementos no centro. E bora lá. Vamos lá, display flex de novo. Então já sabemos como é que se centraliza um elemento. Display flex, justify content, que é para justificar o conteúdo, ou seja, ele alinha o conteúdo em termos de linha no centro. Justify content center.
E basicamente temos tudo. Agora a altura foi resetada e o nosso bar já ocupa 100% da tela. Continuando um pouquinho, border radius para o nosso formulário e ficou com esses pontos assim, com esse canto arredondado. Agora vamos mexer com o nosso input padding de 12 pixels, que é para dar aquela musculatura dos elementos, um espacinho solto. E podemos ainda colocar outros elementos, mas vamos ainda analisar como é que ele ficou. Deixa-me só salvar. Font Family Arial, que é para termos uma fonte assim bem mais padronizada e mais bonita. E voilà, ficamos assim. Agora vamos lá chamar o nosso H1 e estilizar ele. Text Align Center, que é para centralizar esse nosso texto e está obedecendo da maneira mais certa possível. Vamos tentar ainda estilizar, ou seja, adicionar um label agora. Um label para dizer o que cada elemento aí faz. Por exemplo, tem um label para o e-mail, o primeiro e-mail e o label para o segundo. Eu não vou colocar ID que é para não ficar muito longo, mas vocês sabem que o label tem que colocar ID. E bora lá. Salvei, atualizei, testei e vamos nessa. O nosso body terá um background color um pouquinho mais escuro, eu acho. O preto tá bom. Mas agora eu notei que o formulário está um pouquinho desconversado com esse preto. Então vamos mexer esse H1 e vamos tornar o nosso container um pouquinho mais escuro com hexadecimal, essa corzinha aí, vou deixar na descrição, e fica um pouquinho bem mais bonito, com umas cores assim um pouquinho mais atraentes e menos desconversada. Isso chamamos de paleta de cores. Atualizemos as cores, agora está tudo branca e vamos continuar. Agora mexemos no nosso input. Teremos uma cor do input que será branca, ou seja, já está tudo branco, mas vamos colocar só branco que é para melhor entendimento. Background color, teremos esse escurozinho, temos umas bordas feias, então vamos tentar aqui remover. Border radius 16 pixels e vamos atualizar a página. E já deu um border radius maneiro. Já está a ficar com cara de formulário, mas ainda está feio. Então vamos começar a mexer no bottom, que é a única coisa que não foi estilizada aqui na página de momento. Bottom background color green. Acho que não está assim tão fixe, mas vamos dar ainda um padding, que é para ver se o elemento fica um pouquinho mais preenchido e mais uniforme consoante aquilo que se deseja. Vamos lá, padding. Vamos padronizar tudo com o mesmo padding, que é 12 pixels. Boas. Tem essa margenzinha e essas bordas que a gente não gosta, mas vamos começar com o border radius, border node. Retiramos essa borda aí. E outline, essa linha quando o input recebe um foco, fica algo muito feio. Mas um border radius de 12 pixels. Boas. Agora basicamente só falta a margem entre os elementos, porque tá tudo perfeitinho. Tá com ar de template e devemos fazer isso sim. Então vamos lá mexer. Bora. No container. Display effects. Tal como esteve. Atualiza. E vamos continuar. Como podemos ver, tinha um errozinho de sintaxe, mas agora a largura já está setada. Width é para largura, certo? Vamos testar até que fica com uma cara melhor. Acho que se reduzisse um pouquinho mais seria melhor, né? E esse nosso texto está com um branco muito feio, então vamos ainda reduzir. Vamos mexer nesse nosso texto. Vamos dar uma cor assim, um pouquinho menos branca. Está muito escura, então vamos tentar fazer um pouquinho mais clara. E ainda não estou convencido, mas vamos colocar isso aí. Aposto que essa vai passar. Grey, que é um cinza. Ficou fixe. Agora vamos continuar a mexer no nosso container. Como a largura menor está bem melhor. Margem para o nosso parágrafo, é claro, de 12 pixels em cima. E à esquerda fica 0. O nosso input precisa também de uma margem. Então vamos colocar nele agorinha. E salvar e atualizar. Boa, já está a ficar um pouquinho assim, bem mais bonito e organizadinho. E é isso que se quer mesmo da plataforma, que tenha uma interface bonitinha
fácil de usar ou de manusear. Agora vamos mexer no nosso input e essa propriedadezinha tem um efeito muito bom, mas eu vou vos explicar depois no fim da aula. Esse é border. Terá uma borda assim, não tão escura, mas um cinzazinho. Outline. Outline é algo que eu acho muito feio. Na maioria dos formulários, não. Então eu prefiro fazer removido. Boa. Não sei se vocês notaram a diferença, mas o outline era aquela linha aí que recebia o input assim que ele recebia um foco. Agora ele está mais normalizado e pronto para uso. Bora. O que vier aqui depois disso só serão melhorias. Por exemplo, no nosso botão teremos um cursor pointer. Não funcionou, acho que eu coloquei errado. Atualiza de novo. Tá mesmo, acho que tem um erro de sintaxe. Cursor, era o U. Vamos salvei. E agora vai ter um cursor que aponta essa mãozinha aí, que eu acho que é algo muito maneiro. E depois disso teremos o que? Vamos lá, placeholder. Nossos inputs precisam de placeholder, que é para descrever melhor a situação. Ou seja, digite o seu e-mail aqui, é uma opção muito válida. Ele simplesmente vai clicar aí. Sinto muito, mas certos usuários nos deixam fazer a nossa plataforma o mais feia possível, que é para lhes ajudar o máximo possível. Então vamos lá, salvei, atualizei e já temos um placeholder, que é aquele textozinho que depois desaparece, que fica no formulário. Assim que preencheres algo, ele desaparece. E boas. Podemos atualizar, basicamente já está com a cara daquele formulário que eu mostrei antes. O que podemos mais fazer agora? Nosso editor de código, é claro. Podemos colocar eu estou pensando num link que chame outras páginas. E acho que eu vou colocar mesmo aí. E a tag que chamam de links é a tag A. É só colocar com href, referência HTTP nesse caso, né? E colocamos um cardinal para começar e esse textozinho aí, criar conta. Porque ela vai acessar nossa página de cadastro, ou seja, de criar conta. E atualizemos. Uau, tá feio, é claro que tá. Mas é para isso que serve o CSS, para dar mais beleza aos componentes. Então vamos lá estilizar o nosso A. Vamos colocar text decoration. O que é o text decoration? É aquela linha aí que está bem feia aí atrás, abaixo do elemento. Text decoration. Desculpa aí, estou a escrever um pouquinho devagar, mas sem problemas. Text decoration known. Ou seja, não teremos essa decoração do texto. Salvei, atualizei. Boas, desapareceu. Mas agora precisamos de uma coisa. Esse texto está muito grudado e deve estar alinhado à direita, que vai aparecer mais o formulário do Facebook. Display block, que é para ele ocupar uma linha completa. Agora posso orientar o texto, facinho, facinho. Text align right. E o texto fica alinhado à direita. Salvei e atualizei. Boa, já está na direita. Mas se deres conta, ele está muito para a esquerda. Então vamos tentar dar uma margem dele, que é para separar um pouquinho da margem do nosso formulário. Margem right que será de 12 pixels. Acho que abonei, mas vamos ainda testar. Boa, como eu disse, abonei mesmo. Então vamos reduzir isso um pouquinho, de modo a estar padronizado e não está boas, exato igual. Agora teremos que dar uma margem bottom, que é uma margem embaixo, que é para o elemento dar um espaçozinho do nosso botão. Margem bottom de 12 pixels. Por que 12 pixels? Porque eu comecei com 12 pixels, então tudo fica bem padronizado. Boas. Então já temos basicamente a nossa página criada. Se você ficou bem atento e fizeste comigo, terás os melhores resultados e os resultados mais estimados, é claro. Deixa-me cancelar isso e voltar para o editor de código e salvar. Se eu salvar isso agora, Text Align Center, ele basicamente já foi para o centro, que era isso que se queria. Agora, o que é que a gente mais precisa de fazer? Precisamos de criar a página de cadastro. Será que eu deixo o conteúdo para outro vídeo ou ficamos por aqui? Acho que é melhor ficarmos por aqui. Foi bom ter falado convosco. E crio a página de cadastro no próximo vídeo. Então deixa um like, subscreve no canal. E basicamente eu vou deixar o link do próximo vídeo aqui bem embaixo. E será uma playlist, espero que goste.
Então, se você gostar de tecnologia, já deixa um like e subscreve e tamo nessa.